Glória a Deus, que alegria estarmos juntos para mais um programa Mensagem de Fé Global. Muito obrigado pelo carinho, então, aí da sua audiência. E para você que é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o pastor Samuel da Cunha e toda segunda-feira, às 21 horas, tem programa inédito aqui no canal. E saiba que é bom demais ter você aqui com a gente. Lembrando que você pode acessar as nossas redes sociais. Isso mesmo, é só você direcionar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aí na tela e você terá acesso ao nosso Instagram, a também o Facebook. Temos ali também o WhatsApp, você pode acessar ali e mandar a sua mensagem, mandar o seu pedido de oração, ficar conectado aqui com a gente no programa Mensagem de Fé Global. E eu quero agradecer as orações, né, que estão sendo feitas, né, por nós e também pelo Ministério Mensagem de Fé Global. Quero agradecer as mensagens de carinho e agradecer aos inscritos, você que já se inscreveu aqui no canal, muito obrigado, isso nos ajuda muito. E eu tenho 2 pedidos para fazer no programa de hoje. Quantos pedidos? 2, isso mesmo. Mas fica tranquilo. Por enquanto, né? O primeiro pedido é para que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Também deixa aí o seu like, né? O joinha, isso mesmo, né? Dá aquele joinha, isso é muito importante para a gente. Ative o sininho para que você fique assim atualizado quanto aos nossos conteúdos e também aproveita para compartilhar só com todo mundo. Na verdade não é um pedido, né? É um combo, esse pedido é um combo, mas é muito importante para nós. E o segundo é sobre uma novidade. Uma novidade que eu quero trazer para você aqui. Quero pedir a você que reúna a família, né? Reúna os amigos. De repente você está aí na sala da tua casa e de frente aí do seu televisor, da sua Smart TV. Eu quero pedir a você que no momento em que você estiver conectado com a gente, faça uma selfie. Sabe, aquela foto, né? Você mostrando que está aí assistindo o programa Mensagem de Fé Global. Pode ser na frente do seu computador ou até mesmo, né? De repente você está nos assistindo através do seu smartphone. De alguma forma, peça para alguém para que você faça aí uma selfie e manda para a gente. Por quê? Você vai mandar para nós aqui através do nosso WhatsApp. Faz essa selfie e manda para a gente, porque nós iremos colocar aqui no programa. Manda com o seu nome e o local de onde você está nos assistindo, que nós teremos o imenso prazer de colocar aqui no programa, tá bom? Combinado? Bacana? E o tema do programa de hoje é o chamado. Nós vamos falar sobre essa questão do chamado e você vai ver através do testemunho de hoje como Deus age na vida daqueles que tomam a decisão de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então fica ligado, porque esse testemunho vai com certeza te emocionar, te impactar, vai inspirar a sua vida. E eu tenho uma pergunta. Você já ousou fazer essa declaração: eis-me aqui, Senhor, envia-me? Essa declaração a Deus, dizer a Deus que você está disposto a ser enviado por Ele da maneira que Ele quiser, é uma situação que muitas vezes nos deixa assim com medo, né? Ou com reservas. Se eu fizer isso, o que irá acontecer? Mas eu quero dizer a você: olha, eu atendi a esse chamado há muitos anos atrás e eu só posso te dizer uma coisa: valeu e tem valido muito a pena. Esse é o tema do programa de hoje e nós teremos o testemunho do missionário José Ricardo Silva, ele que teve a sua chamada missionária em 2002 e decidiu dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me. Hoje está na Austrália, mas já serviu no Timor-Leste e também em Mianmar. Ele estará aqui compartilhando um pouquinho da sua história. São 19 anos fazendo missões e ele tem uma história linda de fé, de superação e milagres para
contar para a gente e ele pode dizer: Senhor, realmente tem valido a pena. No próximo bloco, no quadro O Meu Milagre, você continua conosco. Já estamos de volta, lembrando que o programa Mensagem de Fé Global é um programa que está sendo transmitido, né, também pela On Web Rádio. Você pode acessar o site onwebradio.com.br, também baixar o aplicativo, assim você terá a On Web Rádio 24 horas por dia, 7 dias por semana, digital aí na palma da sua mão. E hoje eu quero mandar um alô muito carinhoso para um país, né, que é alvo aqui das nossas orações e também deste programa, que é o Timor-Leste. E nós queremos mandar um alô para a missionária Branca, que está lá no Timor-Leste já há muitos anos, fazendo um trabalho muito relevante. Também ao pastor Levi e a Simone, que também estão servindo no Timor-Leste já há tanto tempo. E para você que está com a gente até agora, chegou aquele momento, um momento emocionante aqui do programa Mensagem de Fé Global. É o quadro Meu Milagre. E eu estou recebendo aqui, com muita alegria e muita honra também, né, dois queridos. Primeiro, José Ricardo, né, que é o nosso missionário, José Ricardo Silva, está com a gente hoje aqui no programa. E também o nosso querido pastor Laércio, que é o pastor líder da Union Church, uma das nossas parceiras aqui no programa Mensagem de Fé Global. Seja muito bem-vindo, José Ricardo. Que prazer ter você aqui no programa. Saudade, né, irmão? Fazia tempo que a gente não se via, né? E muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? O prazer é todo meu e muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma ótima conversa e que possamos falar para todos o que Deus tem feito lá no outro lado do mundo. Amém. E é bem do outro lado mesmo, né, Zé? Exatamente. A gente vai dar uma ideia hoje de onde fica o Timor-Leste. Talvez você não tenha ideia, né? Entre Brasil e Timor-Leste tem uma grande distância, né? E o pastor Laércio também está conosco. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Samuel. Obrigado, José Ricardo, por estar acompanhando esse bate-papo. Faz parte da nossa história, né? O teu envio para o Timor-Leste. Eu espero estar aí colaborando para edificar e também dar convicção para aqueles que têm chamado de Deus para missões. Bênção de Amém. Deus. Ó, lembrando, né, falar um pouquinho aqui do José Ricardo para você que está começando a conhecê-lo, né? Além de advogado, ele é especialista em desenvolvimento internacional e desenvolvimento do setor público. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, José? A importância dessa tua formação na chamada que o Senhor teve para você. Mas eu gostaria que você apresentasse para a nossa audiência a tua família. Nós temos... estou casado já há 15 anos, casado com uma missionária da Jocum, a Gaylene Silva, e nós temos juntos nós tivemos 4 filhos. O mais velho é o Lucas, hoje ele tem 13 anos, vai fazer 14 em maio. Temos o David, que vai fazer 12 em junho. Samuel, Aí, seu que xará, benção, hein? Meu xará. ele fez 9 em janeiro. E nós tínhamos a nossa princesa Hannah, que Deus a chamou e está vivendo com ele hoje. Mas nós temos certeza que um dia vamos estar unidos. Por isso que sempre quando me perguntam quantos filhos eu tenho 4. Amém, sim, com certeza. A Hannah faz parte da história de vocês e é uma querida também, né? Muito embora o Senhor já tenha chamado para estar com ele, né? Mas com certeza é a tua família, né? Vocês estão tendo o prazer, né, de vê-los aí na tela agora, né? E olha como é uma família linda. Você tem uma família linda, né? E que Muito Deus obrigado. Continue te abençoando. Amém? Zé, Amém. vamos falar um pouquinho sobre assim, o teu testemunho, né? Uma das coisas que as pessoas às vezes têm muita dúvida é em relação ao chamado. Né? Será que Deus está me chamando? Deus não está me chamando? Como funciona esse chamado? Eu vou ouvir, né, uma voz audível? Como que... E essa dúvida, talvez, o teu chamado vai ajudar a responder. Fala um pouquinho sobre isso. Amém. Eu creio assim, cada pessoa tem uma forma que Deus usa para chamá-la. Comigo, eu vim de uma infância bem tribulada. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 13 anos de idade.
me tornei um adolescente rebelde, que é bem comum nos dias de hoje também. Sim. E pela graça de Deus, eu entreguei a minha vida a Jesus no ano 2000. Eu estava aqui em Ribeirão Preto fazendo faculdade de Direito. Comecei no ano de 1999. No ano de 2000, vim para eu encontrei com Jesus através de amigos que me convidaram para vir na igreja. Sim. E a igreja naquela época chamada Comunidade de Cristo. Sim. E eu tive o privilégio de dar a minha vida para Deus. Com Jesus foi em 2000. Em 2000. E aí, relacionado ao chamado missionário, em 2002 eu participei de uma conferência de jovens no Rio de Janeiro, em Teresópolis. A conferência chamava-se Jovem Mostra a Tua Cara. E naquela conferência, Deus falou muito forte comigo. Tanto é que o que aconteceu naquela conferência foi algo extraordinário, porque eu não acreditava que quando uma pessoa orava pela outra, que ela poderia cair no chão. Eu sempre tinha dúvidas quanto a isso. E um dos pastores saiu no meio dos jovens dizendo que ele ia orar para que Deus derramasse a unção do pastoreio para aqueles jovens, para que aqueles jovens recebessem uma unção especial. E quando esse pastor se aproximou de mim, eu não lembro de mais nada. Olha. Eu sei que eu lembro de estar me levantando e, na realidade, eu não sei se você lembra, mas eu vim falar contigo aqui na igreja, perguntando, olha, o que você acha disso? Você acha que eu não lembro, faz tempo. Mas a sua resposta, até hoje, tem direcionado o que eu penso sobre o cair no espírito. Inclusive, recentemente compartilhei com os meus filhos sobre isso. Você disse, Zé, se Deus faz isso, eu creio que é porque aquele que ele derruba, ele quer que a pessoa levante transformada. Amém. E aquilo ficou no meu coração. Esses dias, algumas semanas atrás, no devocional à noite que eu faço com os meus filhos, eles perguntaram, pai, isso é verdade? Eu falei, filho, um deles aconteceu isso. O David, ele estava num culto lá na Austrália e quando o pastor orou por ele, ele caiu. E ele ficou assustado, que ele não sabia o que era. E eu falei, David, se Deus te derrubou é porque Ele quer te levantar completamente transformado. Glória a Deus. E graças a Deus isso tem servido de testemunho na vida deles. Passado essa conferência, em 2004, o pastor Laércio foi ao Timor-Leste e quando ele voltou, ele compartilhou com a igreja que o departamento do trabalho lá precisava de um advogado que falasse e escrevesse português. No entanto, eu não estava aqui no dia do culto e alguns amigos vieram falar comigo. Teve uma das irmãs aqui da igreja, me telefonou e falou, você ouviu o que o pastor compartilhou no final de semana? Eu falei, não, eu não estava lá. Eles precisam de alguém no Timor-Leste, eu creio que você é a pessoa para ir. Era uma segunda-feira, eu falei, não, vamos deixar isso para lá. E no domingo seguinte, quando eu vim na igreja, um outro irmão, na porta da igreja, falou, Zé Ricardo, você ouviu o que o pastor compartilhou? Eu orei com a minha esposa e eu creio que você é a pessoa para ir. E eu falei, olha, você estava conversando com aquela outra irmã, né? Ele falou, não conversei com ela a semana toda. Olha aí. E aquilo ficou na minha cabeça. No entanto, nós tivemos um final de semana com um grupo da NMSI, de missionários que vieram fazer um retiro de missões. E naquele dia, Deus tocou meu coração de uma maneira que a única coisa que eu pude dizer foi, Senhor, se o Senhor realmente quer me usar, eis-me aqui. Eu lembrei do que aconteceu no ano de 2002, e o retiro foi no ano de 2004, 2 anos depois. 2 anos após. E eu guardei aquilo no coração. Sim. Eu compartilhei com algumas pessoas, na época,
eu estava num relacionamento, eu compartilhei com a pessoa e ela disse que não queria nem saber de missões. E eu também disse, olha, eu também não quero, então tá tudo certo. E depois, passado eu acho que foram um mês e meio, por volta de 3:30 da manhã, eu tive um sonho no qual Deus veio em minha direção e falou: o que você está fazendo aqui? Por que você não está respondendo ao meu chamado? Eu te escolhi para ir para o Timor-Leste, eu preciso de você lá. E, Samuel, sinceramente, eu não sei explicar. A presença de Deus estava tão forte dentro do meu quarto que a única coisa que eu pude fazer foi colocar o joelho no chão, me arrepender, pedir perdão a Deus por não ter aceitado já o chamado de imediato. E eu disse: Senhor, se é da tua vontade, então, eis-me aqui. Amém. Envia-me. E a partir daí eu escrevi uma carta e enviei para o pastor Laércio. E nós começamos de lá. O pastor Laércio depois pode falar um pouco mais sobre isso. E nós começamos o preparo. O relacionamento que eu tinha, Deus também pediu para que eu terminasse e me dedicasse ao chamado dele. Ao chamado e foi missionário. isso que eu fiz. Bênção. Pastor Laércio, como que o senhor recebeu, né, a carta? Até o José Ricardo esteve conosco aqui na nossa conferência, né? E lendo a carta, confesso que fiquei impactado com os detalhes, né, da carta. Como foi para o senhor assim quando chegou a carta? Não foi muita novidade para mim em relação à carta, porque em 2004, eu e o finado pastor Lou, o missionário Lou, já tínhamos convicção de que Deus ia chamar o José Ricardo. Tá. Eu conversei com ele na oportunidade. Rapaz, vem uma pessoa no meu coração para ocupar esse espaço como advogado para formatação de leis aqui no Timor-Leste, na área do trabalho. O José Ricardo, recém-formado, rapaz novo, na época ele tinha 24 anos, inspirava alguns cuidados, mas Deus chama... Não vamos entrar nesse detalhe hoje, viu, Zé? Fica tranquilo. Os improváveis, né? Os improváveis. Mas eu já havia essa convicção no coração. Quando ele escreveu, só veio confirmar de que o Espírito Santo estava direcionando esse chamado para a vida do José Ricardo. E isso fortaleceu a mim e ao Lou. Nós estávamos juntos nesse processo, falamos com a NMSI, eles não concordaram a princípio, porque o José Ricardo não tinha essa cultura de evangelho, era recém-convertido, mas nós críamos em função do chamado do Espírito Santo. E a carta só veio fortalecer a nossa convicção para enviarmos e bancarmos esse envio contra a igreja, enquanto líderes espirituais da vida do Zé. E deu muito certo. Amém. Deus usou a vida dele de modo extraordinário. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas uma pergunta que às vezes fica assim na cabeça das pessoas, né, é com relação ao missionário, sua adaptação a uma nova cultura, né? Como foi para você chegar no Timor? O calor era mais excessivo um pouco do que Ribeirão Preto, né? Deus estava te preparando já para o Timor, né? No Timor-Leste nós sempre dizemos que há duas estações, a quente e a muito quente. É muito quente. Tem lugares frios no Timor, nas montanhas, a 1.500 metros, 1.700 metros de altura, mas onde eu vivia, na capital, era sempre quente e com muita chuva também. Tá. Em relação à adaptação, eu creio que o que foi mais importante é que o pastor Laércio, ele sempre dizia, olha, eles não têm eletricidade. Ele falou isso. Não tem geladeira. Olha, falta isso. Não tem saneamento. Não tem aquilo. Então, para ser sincero, eu já fui com a expectativa de não encontrar nada. Tá. Eu já fui com a expectativa de que ia ser interessante. Para não dizer difícil. É difícil. Mas chegando lá, o primeiro também, o pastor Lou, sempre foi muito zeloso em relação a compartilhar que o missionário deve se integrar na cultura local. Tá. Isso é extremamente importante.
você conseguir sentir o que o local sente é algo fundamental nessa adaptação Sim. de missão transcultural. Em relação à comida, Tá. tudo isso. E para mim, quando eu cheguei no Timor, eu vi que eles tinham geladeira. Olha aí. Eu vi que eles tinham... Eu acho que ele estava te assustando. Eu vi que eles tinham eletricidade 4 horas por dia, mas já tinha. já era alguma coisa. Mas tinha. Então, eu também fiz o máximo possível para ficar perto dos locais, principalmente quando eu comecei a trabalhar, porque eu queria aprender a língua rápido. Sim. Nós tivemos também um grande apoio dos missionários que já estavam lá, o pastor Levi, a Simone, me acolheram na casa deles. E eles passavam muitas das experiências deles que me ajudou a adaptar rápido. Entender um pouco mais, né, daquele contexto. Entender o contexto. É normal nós sairmos da nossa terra com aquela mentalidade que nós crescemos. Sim. E mudar essa mentalidade às vezes é difícil. Você vai ver que há missionários no campo que vivem como se estivessem na sua terra natal. Tá. E de uma maneira ou outra, não estou dizendo que isso é um problema, que Deus não vai abençoar, mas em relação à adaptação, isso acaba sendo um pouco mais prolongado para que a adaptação realmente aconteça. Então, eu digo que foi uma imersão total quando eu comecei a trabalhar no governo, durante os horários de almoço, ao invés de falar com as pessoas que falavam português, eu ficava só com os timorenses que falavam tétum. A língua no Timor é o tétum. E aquilo me ajudou muito, Tá. porque eu tinha que me esforçar a falar a língua deles. E eles também me ajudavam. Eles sabiam um pouco de português, então eles falavam alguma coisa e explicavam para mim. Ajudavam ali meio que traduzindo o que... Corretamente. E em 4 meses eu já conseguia falar a língua. E no 4º mês também eu já conseguia fazer a apresentação de projetos de leis em tétum. Olha aí. Então foi a fala e a escrita. Fala, escrita. E outra, a língua tétum, na realidade, não é tão difícil para nós falantes do português. As letras todas têm o mesmo som das nossas, então não tem a diferença em relação como tem do português para o inglês. Tá. E isso facilita muito. E outra parte é que 30% do vocabulário do tétum vem diretamente do português. Se escreve Então, de uma maneira facilita, diferente, mas tem o mesmo sentido ou é a mesma palavra. Realmente, isso me ajudou muito. Foi uma adaptação, de certa forma, até rápida, né? E alguma curiosidade do Timor, assim, da cultura, diz que tem uma fruta que você ama. Não, mas essa não é do Timor. Essa não é do Essa não é do Timor. Mas tem no Timor. Tem no Timor. Você conheceu no Timor ou em outro lugar? Não, eu conheci a fruta em Singapura, que é o durian. E se os nossos ouvintes procurar essa fruta na internet, tem vários vídeos bem engraçados. Tem um gatinho, quando chegou perto da fruta, ele começou a vomitar. Um gato vomita. Mas eu gosto da fruta, é uma delícia. É uma delícia. Se o gato não gosta, sobra mais, né? Esse é o meu lema. Entendi. Zé, a tua chamada missionária, né, e a maneira como Deus deu direção, né, ao pastor Laércio, principalmente, ele pode até falar um pouquinho sobre isso, foi realmente uma missão que quebrou muitos paradigmas, né, na ideia do que é uma chamada missionária transcultural, né? O senhor quer falar um pouquinho sobre isso, pastor, para depois o Zé poder completar, para o nosso espectador entender um pouquinho mais sobre o aspecto, né, do qual Deus usou o Zé lá no Timor-Leste? Primeiro eu preciso me defender dessa questão da energia que não tinha, da geladeira. Eu venho de uma cultura militar, venho de uma cultura do evangelho, de caminho estreito, de pegar só a cruz.
Então nós não facilitamos em nada para evitar uma atitude da parte dele emocional. Sim, sim. Então colocamos o cenário nu e cru de uma maneira cruel. Tá. Cara, vai ser difícil. Pensa bem o que Se ele você encontrasse está... algo um pouco melhor, glória a Deus, né? Foi o que aconteceu. Ele falou, não é tão terrível como ele me vender o peixe. Né? Mas foi bom, porque houve uma convicção da parte dele de se lançar. Isso é 50% já de sucesso garantido de que ele ia ficar lá. Amém. Amém. Porque ele enfrentou essa palavra, né, pesada, o ambiente difícil de se viver, sim, e ele assumiu. Isso deu muita paz no nosso coração. Então, quem tem a visão, igual Deus nos deu, de que era ele, aonde iríamos atuar e de que maneira iríamos atuar, nós já havíamos acordado isso com o ministro lá, não o ministro, mas o diretor do trabalho. Diretor do trabalho, o seu José Asa, para escrever leis. Então, sim, nós já sabíamos de tudo que ia acontecer, mas não explanamos para ele a princípio. Aí Deus foi formatando isso no coração dele e a adaptação, o José Ricardo tem uma habilidade ou um dom de Deus extraordinário, ele se adapta fácil nas culturas. Tem a ver com esse DNA missionário, né, pastor? A chamada missionária. A chamada, né? Missionária, né? Deus colocou na vida dele essa capacidade que eu vi em poucos, sim, muito poucos missionários. Eu vejo isso no Sandro, que trabalha em Manchester, trabalha com a Igreja Internacional, ensinando o pessoal do mundo árabe, né, o muçulmano. Vi isso também no Marcelo, que trabalha na Índia. Nós temos esses 3 homens que trabalham assim, de uma maneira muito interessante, sim, no que tange a missões. Então, nós fomos trabalhando fora da caixa, não enviamos ele para abrir igreja, mas enviamos ele com uma missão específica, sim, como um profissional liberal. E, rapaz, deu muito certo. Uma ascensão meteórica da vida dele no campo missionário, né? Sim, estou falando para o senhor colocar isso, né, e o José falar também a respeito, porque normalmente, quando as pessoas pensam missionário, pensam essa última frase, né? Ele vai para o campo, ele vai ali abrir um ponto de pregação, alguma coisa nessa linha, né? Mas a visão em relação à tua chamada, Samuel, era bem diferente, né? Em 2004, no Timor, várias igrejas fechadas, eles abrem e fecham. O timorense não entrava nas igrejas. Sim. E isso foi despertado depois e o José Ricardo verificou, observou essa realidade lá. Tá. Então nós enviamos ele para trabalhar fora desse trivial de missões. E ele impactou o Timor-Leste. Escreveu 29 projetos de lei, todos aprovados no parlamento. Abençoou mais de 400 mil pessoas com seus projetos. Teve aí convite da OIT para fazer um curso internacional das leis do trabalho, na Itália e na Suíça. Depois foi convidado pelo Banco Mundial para trabalhar e desenvolver pequenas empresas, né, pequenos negócios. Registro das empresas. Registro das empresas. Dali foi para Mianmar e Deus vem exaltando ele, mostrando que a iniciativa que nós tivemos era projeto do Espírito Santo. Muito assertiva, né? Muito assertiva. Era de Deus. Né? Deus estava nesse processo. Glória a Deus por isso, né? José, qual foi, assim, para você, o momento mais desafiador no Timor-Leste? Porque o Timor-Leste, quando você chega, havia saído, né, do domínio indonésio, mas acabou entrando meio que numa guerra civil, né? Para você, esse foi um momento desafiador ou você teve algum outro momento assim que você entende que foi mais desafiador no campo missionário? Samuel, quando eu paro para pensar nesse ponto, eu vejo 2 momentos que foram muito desafiadores para mim. O primeiro, como o pastor Laércio falou, nós fomos para o Timor-Leste com uma proposta diferente daquilo que havia no campo missionário. Tá. E em alguns momentos eu fui questionado pelos próprios missionários que estavam lá em relação ao objetivo que nós tínhamos. Sim. E isso me machuca quando eu lembro, porque eu lembro que teve uma reunião de todos os missionários brasileiros e eu não fui convidado.
E quando eu fui perguntar para a pessoa que estava organizando, ela disse, olha, mas você não é missionário, você é um advogado aqui. E aquilo me machucou, no entanto, me deu também força para continuar fazendo o que eu fui lá, o que a igreja propôs, o que Deus me chamou. E graças a Deus, esse paradigma foi quebrado com aquele grupo. E eu era convidado para todas as reuniões, graças a Deus. Depois. No segundo momento, em 2006, houve um conflito interno no Timor, que basicamente podemos chamar de uma guerra civil. E naquele momento, para mim, eu só tinha Deus para depender. Sim. Claro, poderia sair do país, mas no coração Deus falava muito para ficar. Tá. E em uma conversa também com o pastor Lowell na época, ele falou para mim, Zé, uma das coisas que eu conversei com os outros missionários aqui na missão é de que quando essas situações acontecem, o missionário que fica na terra acaba por ganhar mais ainda o coração das pessoas. O respeito, né, também das pessoas, né? De novo, não é que as pessoas que saíram fizeram alguma coisa de errado, que muitas delas tiveram que sair porque eles estavam lá sob uma liderança e eles tiveram que sair para respeitar a sua liderança, seja da parte das Nações Unidas, outras organizações que seja. Mas aquilo marcou muito os timorenses. Tanto é que em várias ocasiões eles vinham falar comigo e diziam, olha, você ficou aqui conosco quando nós passamos o pior. Tá. Bem que Timor-Leste teve vários momentos na sua história de tragédia e aquele, na minha interpretação, era um dos maiores porque eles não estavam mais lutando contra a Indonésia. Eles estavam lutando entre si. E era muito difícil. Entendi. E graças a Deus, passamos por situações onde granadas explodiam bem próximos da gente, os tanques de guerra que foram chamados da Austrália, da Malásia, que vieram para o Timor-Leste, passavam sempre onde estávamos, mas eu sempre senti no coração que eu estava seguro. A minha própria mãe me telefonava constantemente. Sim. E dizia, meu filho, por favor, saia daí. E eu dizia a ela, mãe, na realidade eu estou mais seguro do que a senhora. Por que a senhora não vem para cá? Aí no Brasil está mais perigoso. Mas era a convicção de que Deus estava cuidando de todos nós. Tivemos uma fatalidade de um missionário brasileiro. E, como eu disse, uma fatalidade. Mas Deus é soberano. Amém. E nós fomos bem cuidados. E graças a Deus estamos aqui hoje para compartilhar. Essa sua atitude, então, depois gerou frutos. Isso é que é importante dizer também, né? Bom, a gente só vai tomar uma água aqui, rapidinho, né? E vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros missionários e a gente já volta. Você continua conosco, que ainda tem muito mais, né? Do testemunho do José Ricardo para você conhecer. E agora eu quero falar com você sobre os nossos parceiros, os parceiros missionários aqui do programa Mensagem de Fé Global. E primeiro eu quero trazer a Via do Terno. A Via do Terno é a maior fábrica de ternos do Brasil. Não só ternos, tem blazers aqui, né? Eu estou vestindo hoje Via do Terno. Tem também smoking. Se você tem interesse, né? Você pode acessar as redes sociais e você vai ver, são roupas lindíssimas, né? De muito bom gosto. Na verdade, é elegância com um preço justo. Então entre em contato se você tem interesse, quer ser um revendedor da Via do Terno ou adquirir, né, esses trajes, é só entrar em contato aí através das redes sociais. Combinado? Bacana? Mas nós também temos, né, o apoio da nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, a Union Church.
A Union Church está apoiando o programa Mensagem de Fé Global, né? E queria convidar, se você é de Ribeirão Preto e região, venha nos fazer uma visita. Também tem todas as informações aí na tela, você será muito bem recebido aqui. Tem toda uma infraestrutura para te receber com muito carinho. Venha com a sua família, né? Traga as crianças. Nós temos aqui a Union Kids, né? Um trabalho maravilhoso feito com as nossas crianças. E por último, né, nós temos a AMG, Aliança Ministerial Global, que tem a missão de dar suporte e apoio a pastores e missionários no mundo inteiro. E você pode ser um afiliado, viu? Um afiliado da AMG. Entre em contato aí, você vai poder conhecer um pouco mais da Aliança Ministerial Global. Quero fazer um convite a você. De repente você também quer nos apoiar, quer ser um parceiro missionário conosco? Quer ser um parceiro aqui do programa Mensagem de Fé Global? Tem o WhatsApp aí na tela, você vai entrar em contato e a gente vai te orientar, saber como é que você quer nos apoiar e também te orientar como você pode apoiar. Queria lembrar que todo tipo de apoio é bem-vindo aqui, tá bom? Então, entre em contato agora, não deixa de falar conosco não, com certeza tem aí uma oportunidade também de você ser um dos nossos parceiros. Já estamos de volta, como eu disse, foi muito rápido, né? Para continuarmos aqui com o José Ricardo e o pastor Laércio Galvão, né? Trazendo esse testemunho da chamada missionária do José Ricardo, primeiramente no Timor-Leste, mas também serviu em Mianmar e hoje está servindo na Austrália. José, lá no Timor, com certeza você passou muitos anos. Quantos anos ficou só no Timor? 11 anos. 11 anos, né? Nesses 11 anos no Timor, assim, tem algum milagre que aconteceu ali durante o trabalho missionário, durante a sua história, né? Alguma coisa que você entende que é um milagre, que impactou assim a sua vida? Você viu que era claramente o agir sobrenatural de Deus? Há vários. E nós poderíamos ficar aqui falando dias e dias. No entanto, um dos milagres que realmente me marcou, nós acabamos de falar sobre Deus nos protegendo durante os momentos mais difíceis. Sim. Em 2006. Em 2014, isso foi no aniversário da minha esposa, nós tínhamos acabado de jantar e no Timor as latas de lixo normalmente ficam do lado de fora e eu tinha saído para jogar o lixo na lixeira. E naquele dia estava havendo um alvoroço por causa da prisão de um ex-combatente que estava desafiando o governo. E no momento que eu joguei o lixo e virei para ir para minha casa, veio uma pessoa completamente, eu pude ver que ela estava embriagada e ela me atacou com uma machete ou tipo um facão. E eu lembro até hoje da ponta daquele facão bem próximo do meu peito. Ele veio e foi de uma vez. E eu lembro ainda de dizer a Deus, num milésimo de segundo: Senhor, se essa é a minha hora, cuida dos meus filhos, da minha família, da minha esposa. E naquele momento, eu vi a minha vida toda passar pelos meus olhos. Sim. E Deus, mais uma vez, colocou a mão e salvou a minha vida. Agora, eu gostaria de contar mais um, que eu acho foi um milagre extraordinário, que aconteceu no ano de 2006. Lá de volta. Primeiro, eu creio que Deus preservando a minha vida é algo que eu posso ver que aqueles que é chamado, aqueles que estão debaixo da proteção dele, ele protege. E em 2006, quando estava acontecendo essa luta entre os timorenses, eu tive uma oportunidade, eu poderia estender essa história, mas eu tive uma oportunidade em uma semana. Eu lembro que
Eu orei com os funcionários do Departamento do Trabalho. Depois daquilo, eu orei com o diretor do Departamento do Trabalho, o seu José Asa, na época. Depois do seu José Asa, eu orei com o secretário permanente do Departamento do Trabalho. Você começou a ter um relacionamento ali com as autoridades. Com as autoridades. E eles me davam a liberdade de sentar com eles, porque eu via nos olhos deles o temor. Olha. E eu disse a eles, olha, posso orar por você? E eles se espantavam. Eu digo isso que eles realmente... Mas eles diziam, sim, por favor. Depois de orar com o secretário permanente do trabalho, do Departamento do Trabalho, o ministro daquele departamento, ele me chamou no gabinete dele, que eu trabalhava como assessor, e ele disse, senhor José Ricardo, eu estou cansado. E ele era a pessoa responsável pela distribuição de alimentos, de cuidar das pessoas naquele momento. E eu disse a ele, ministro, infelizmente eu não posso tirar esse peso que está sobre seus ombros, mas se o senhor permitir, eu gostaria de orar com o senhor. Tá. E eu orei com ele naquele dia. Alguns dias depois, e essa é uma história que eu posso contar numa outra ocasião, Deus me levou junto com a missionária branca ao gabinete do presidente da República, onde nós oramos com ele, choramos juntos, e naquele dia Deus me disse que eu tinha entendido o motivo pelo qual ele me enviou para o Timor-Leste. Glória a Deus. E era para ser luz no meio dos timorenses, principalmente no meio das autoridades. No meio das autoridades do governo. Glória a Deus por isso, né? E você passou já esse tempo, são 19 anos, né, servindo como missionário. Qual o legado que você tem deixado até aqui? Você entende assim que, para aqueles que estão nos assistindo, né, eu tenho certeza que tem pessoas com essa chamada missionária também queimando no peito, né? O que você teria para deixar como legado para eles? O legado é fruto de um trabalho conjunto. Não é um trabalho feito só por mim, mas é um trabalho feito em comunidade que até hoje está presente no Timor-Leste. Em 2007 eu tive uma reunião com a missionária branca e nós iniciamos uma parceria juntos. E ela sempre quis ter a missionária branca é enfermeira, e ela queria ter uma maternidade numa vila chamada Sidara, que fica por volta de 30, 40 minutos de onde nós morávamos, mas é no meio de uma aldeia. Tá. Bem precário, a mortalidade infantil era muito alta, e a branca também queria ter uma igreja lá. Sim. Então nós trabalhamos com ela de várias formas. Eu pregava várias vezes para os moradores de Sidara. Ela engajava em conseguir recursos também para construir a clínica. E a clínica está lá até hoje. E a igreja está lá até hoje. Glória a Deus. Bem que em 2000, eu não lembro exatamente o ano, foi 2012 ou 2011, a nossa igreja em Sidara foi incendiada. Puxa. Foi um ataque contra os missionários. E naquele ataque nós sentimos que também havia a mão de Deus, porque nós pudemos construir uma igreja em tijolo e concreto que não vai mais pegar fogo. Glória a Deus. E está lá até hoje. Que bênção. Várias pessoas, muitas pessoas da aldeia entregaram a vida a Cristo e se batizaram. Eu participei dos 2 primeiros batismos daquela aldeia. E elas ainda estão servindo no Timor hoje. Glória a Deus. A missionária branca esteve conosco na Austrália no Natal e Ano Novo, e tivemos o prazer de ouvir dela de que a Joanina e a Júlia ainda continuam servindo fielmente na igreja. Amém. Então, esse é um dos legados
como eu disse, fruto de trabalho em comunidade. Trabalho a muitas mãos, né? Isso. Bênção de E Deus. está lá até hoje. E depois, em relação ao trabalho profissional, o serviço de registro das empresas, registro de licenciamento das empresas, que se chama Serve, Olha. de servir, e Deus também me deu esse nome depois de muita oração. Significa Serviço de Registro e Verificação Empresarial. Então o acrônimo é Serve. E funciona tanto no português, no tétum e no inglês. É um acrônimo para as 3 línguas. Sim. E o Serve até hoje está lá no Timor-Leste. Nós conseguimos ajudar, de novo, um trabalho de muitas mãos. Antes demorava por volta de 90 dias ou mais para você registrar e licenciar uma empresa. E esse tempo foi reduzido para apenas 5 dias. Glória a Deus. E se você for registrar como autônomo, você registra em 1 hora. Que bênção, José. E está lá até hoje. Glória a Deus. Queria pedir a você que deixasse, né, uma mensagem para quem está nos assistindo, se possível, uma palavra rápida. E também o pastor Laércio. Pode ser? Pode. Primeiro, o que eu tenho a compartilhar com cada um de vocês, e uma mensagem que eu sempre gosto de compartilhar, é que se você ouve o chamado de Deus, não tenha medo. Não tenha medo simplesmente porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Eu me sentia muito inadequado para atender aquela função. Tanto é que quando eu cheguei no Timor-Leste com 25 anos de idade, eu não tinha experiência em escrever leis, não tinha experiência em lidar com autoridades do alto escalão do governo. Mas Deus foi misericordioso, me direcionou, me deu a oportunidade para fazer um curso de elaboração de leis trabalhistas na Itália. Também fui à Suíça fazer um curso. E tudo isso é parte da grandeza de Deus. É um dos meios pelo qual Ele mostra que se Ele te chamou, é Ele quem vai te capacitar. Amém. Não adianta tentarmos fazer com as nossas próprias mãos, ou com as nossas forças, ou o nosso conhecimento. É Ele quem nos capacita. E se você está em dúvida ainda, Deus está esperando apenas você dar o próximo passo. Amém. Se Ele já te chamou, Ele fez a parte dele. Agora está com você para dar o primeiro passo, para ver esse chamado se realizar na sua vida. Amém. Deus abençoe. Que bênção. Pastor Laércio. Ninguém faz nada sozinho. Primeiro você tem que ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo e ter comunhão com quem também tem uma visão de alcançar pessoas. Sim. Alcançar todos os povos, línguas e nações, como diz a palavra. E tendo isso no coração e convivendo com essas pessoas, com certeza Deus levanta, chama, assim como fez com José Ricardo, um missionário improvável, para fazer um trabalho também diferente, como nós já mencionamos aqui, muito questionado no início, mas hoje é tido o José Ricardo e esse trabalho como uma referência no meio missionário, não aqui no Brasil, no mundo. No mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi ele que desbravou esse caminho. Hoje foi convidado para ser conselheiro da NMSI, que nós trabalhávamos no passado, né, já figura nesse papel. Estamos falando para ele se engajar melhor lá para que a gente retome a parceria. E eu penso que você que está nos ouvindo, como o José disse, não tenha medo. Se ampare em homens e na igreja que tem a visão de missões e deixa que o resto o Espírito Santo vai fazer. Amém, glória a Deus. Para você que está com a gente até agora, o programa ainda não terminou. Eu volto com a mensagem da palavra de Deus e o José Ricardo estará orando no final desta palavra por você. Então continue conosco, é muito rápido, a gente já volta. Como eu disse no início, o tema do programa de hoje é o chamado, né, o extraordinário agir de Deus
na vida daquele que diz: eis-me aqui. E nós tivemos o prazer de ouvir do missionário José Ricardo Silva o seu testemunho, um testemunho que emociona, que inspira, né? E você também pôde constatar como que é importante nós trabalharmos juntos, né? Na chamada missionária, esse chamado transcultural. O pastor Laércio também contribuiu muito aqui para o nosso entendimento, né, no que diz respeito ao chamado. E eu quero perguntar a você, né, você com certeza já tenha ouvido aquele texto de Isaías, né, que é tão tradicional: eis-me aqui, envia-me. Mas eu tenho uma pergunta: você já ousou fazer essa declaração ao Senhor? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Sem medo, sem reservas. Já se perguntou até: será que realmente vale a pena atender ao chamado missionário? E eu penso que essa seja um pensamento de uma grande maioria de irmãos, de cristãos, e até certo ponto é natural. Porque quando a gente para pensar nessa chamada, né, isso causa um certo temor, e isso é muito importante, porque traz para nós, né, o senso, a ideia, o entendimento de que esse chamado só será de fato uma bênção com a presença de Deus conosco. E pensando e refletindo nesse tema, né, o chamado, eu me lembrei, né, Deus me fez lembrar de um profeta, né, o chamado do profeta Eliseu. Eliseu que teve o seu chamado e tomou uma decisão. A decisão foi de atender ao chamado integralmente. E antes da gente dar início a essa mensagem, a essa reflexão, eu gostaria de ler o texto que está em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, eu quero ler os versos 19 ao 21. Diz assim: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. No verso 21 diz que Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Eu quero orar com você e pedir a Deus que através dessa mensagem, a mensagem do programa de hoje, Ele de fato fale ao teu coração. Se você precisa de uma mensagem de fé e esperança, é agora. O Senhor com certeza vai falar a você. Talvez você esteja sentindo o chamado de Deus queimar aí no seu peito. Talvez você esteja inseguro quanto à decisão, quanto a dizer: esse eis-me aqui, Senhor, envia-me. E talvez o seu chamado não seja como o do José Ricardo, um chamado para uma missão transcultural, mas eu queria te dizer algo importante. Todos nós somos chamados, todos nós somos missionários, e Deus tem um propósito específico para a vida de cada um dos seus filhos. Então, antes de falar sobre as lições que nós podemos tirar aqui desse texto, eu quero orar com você. Pai Celestial, eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, a Tua bênção, Senhor, sobre a Tua palavra que foi lida. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito ministre agora ao coração de cada pessoa que está conectado conosco agora. Também daqueles, ó Deus, que estarão, ó Pai, recebendo este conteúdo de qualquer forma, em qualquer lugar, ó Deus, em qualquer horário. Que o Senhor, ó Deus, realmente os atraia para o centro da Tua vontade, e eles entendam que todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão, todos nós estamos criados com um propósito, e que isso seja revelado, ó Deus, neste momento,
pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu vejo que esse texto nos ajuda a entender como precisamos nos posicionar com relação ao nosso chamado. Nós temos aqui algumas lições e eu queria pensar com você em pelo menos 5 delas. A primeira lição que eu aprendo aqui com o chamado de Eliseu é que é necessário se comprometer integralmente com o chamado. Deus quer que você, que eu estejamos dispostos a nos comprometermos integralmente com a chamada que Ele tem para a nossa vida. E a gente percebe isso quando a gente lê no versículo 21, que Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Eu vejo aqui Eliseu tomando uma decisão diante de Deus. Eu não voltarei mais a arar a terra. Eu não voltarei mais à vida de agricultor. A partir de hoje, eu serei realmente um profeta na casa do Senhor. Ou seja, Eliseu nos dá uma lição de que o chamado precisa ser aceito integralmente. Deus não quer parte da sua vida. Ele não quer que você esteja doando parte da sua vida, mas Ele quer que você se doe integralmente nas mãos dele, e Eliseu entendeu isso. Quando o profeta Elias lança a capa sobre ele, e ele entende que havia uma unção naquilo, havia um chamado naquele ato do profeta Elias sobre a sua vida, ele diz: olha, eu só preciso me despedir dos meus pais, dar um beijo na minha família, dizer a eles que eu estou indo em uma missão, mas ele faz além. Ele faz além do que ele tinha dito ao profeta Elias. Ele toma uma decisão radical de jamais voltar àquela velha vida. Uma vez atendendo ao chamado, como o próprio Senhor Jesus diz, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eliseu estava dizendo para a sua família e para ele mesmo: eu jamais voltarei atrás no meu chamado. Ou seja, ele atendeu integralmente aquilo que Deus estava pedindo. Mas nós temos uma segunda lição, que é muito importante para todos aqueles que querem de fato cumprir com o chamado de Deus para a sua vida: é ser humilde e ensinável. São duas coisas muito importantes. Todos nós precisamos ter a humildade e entendemos que não iremos fazer nada sozinhos. Nós precisaremos de mentores, né? E esse mentoreado é tão importante na vida de qualquer filho de Deus. E a gente percebe isso na parte B do verso 21. O texto diz que então partiu com Elias. O Eliseu então faz o que tinha que fazer e se junta a Elias, mas a palavra diz que ele foi como seu ajudante. Naquele momento, Eliseu entendia que precisava caminhar com alguém mais maduro, precisava caminhar com alguém mais experiente durante um tempo, até que chegasse o momento dele assumir de fato o seu chamado como profeta e sucessor de Elias. Então fica aqui uma lição para mim e para você. Nós precisamos ser humildes, entender que nós realmente precisamos aprender, e aprender em todo o tempo. Eu já caminho com Deus há tantos anos e eu aprendo todos os dias. Então fica aqui esta lição para mim e para você. Quando a gente faz isso, a gente reconhece as nossas limitações. Nós, em nós mesmos, somos extremamente limitados. Precisamos dos dons uns dos outros, precisamos de aprender uns com os outros. Há uma terceira lição que nós podemos aprender com Eliseu. A missão precisa de foco. Então mantenha-se focado na missão. Se Deus está te chamando e você já tem esse entendimento, jamais titubeie, jamais olhe para trás. Mantenha-se focado, independente da circunstância. Por quê, pastor? Porque virão ruídos. Olha, o texto diz assim no livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 5.
Já havia passado um tempo de Eliseu caminhando ali com o profeta Elias. E de repente chega um momento em que há uma revelação de que Elias seria elevado ao céu, seria arrebatado. E o texto diz no capítulo 2 de 2 Reis, verso 5: o grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. A gente aprende aqui com Eliseu que ele não permitiu que esses ruídos, que essas vozes o tirassem do foco da sua missão. Ele entendia que precisava continuar caminhando ao lado do profeta Elias. Isso para ele era fundamental. Então, a lição aqui é: mantenha o foco. Virão vozes, virão pessoas tentando te desacreditar. Nós ouvimos isso no testemunho do missionário José Ricardo, que teve um momento ali, quando ele estava no Timor-Leste, que ele foi desacreditado e pelas pessoas que também eram missionários. Veja que aqui no texto, quem tenta de alguma forma persuadir o Eliseu foi o grupo de profetas. E às vezes essas vozes, esses ruídos, eles estão dentro da própria igreja. Então jamais permita que alguém seja usado de qualquer forma para te tirar do foco. Mantenha o foco na missão. Há uma quarta lição aqui: jamais abra mão do seu chamado. Por que isso, pastor? Porque não será fácil. Eu já sou pastor há mais de 40 anos. E quantas vezes vieram situações para que eu desistisse, para que eu abrisse mão do chamado. Aqui mesmo, no programa Mensagem de Fé Global, quantos ruídos já tivemos para tentar nos fazer desistir desta missão. Mas nós precisamos entender que não se abre mão daquilo que o Senhor nos deu e daquilo que Ele nos chamou para fazer. O texto diz, em 2 Reis, capítulo 2, verso 6, então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. O próprio profeta Elias estava testando Eliseu. O próprio profeta Elias estava vendo se realmente Eliseu estava pronto para sucedê-lo. Queria saber se ele iria de alguma forma abrir mão do chamado. Mas a resposta de Eliseu é extraordinária. Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. Então entenda, não se abre mão daquilo que Deus já nos deu, e não se abre mão do que Ele nos chamou para fazer. E por último, nós temos ainda uma quinta lição. E essa talvez é a que mais me encanta no profeta Eliseu. Todo aquele que é chamado precisa dessas duas coisas: ousadia e coragem. E a gente percebe isso claramente no profeta Eliseu. O verso 9 do capítulo 2 de 2 Reis tem uma resposta extraordinária, porque quando eles chegam à outra margem, Elias diz algo a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? O que posso fazer por você, Eliseu, antes de ser arrebatado, de ser levado aos céus? E a resposta de Eliseu foi a seguinte: Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Você percebe a ousadia de Eliseu? Você percebe a coragem dele ao falar desta forma com Elias? Por quê? Porque Eliseu, ele tinha um entendimento de que ele só teria êxito como profeta, primeiro, se a unção de Deus estivesse sobre ele. E ele via esta unção na vida de Elias. Ele pôde comprovar o agir de Deus na vida do profeta Elias. E ele disse: olha, Elias, eu quero te fazer um pedido. Eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em você, porque a missão que eu tenho para fazer é uma missão que vai além da sua.
e eu só terei êxito se tiver uma porção dobrada do seu Espírito. Eu só conseguirei sucedê-lo se o Senhor estiver comigo de uma maneira diferenciada. Olha que extraordinário é isso. Então, se você está, talvez neste momento da sua vida, enfrentando qualquer luta ou dificuldade, para atender ao chamado de Deus, eu quero liberar em nome de Jesus essa unção profética sobre você e declarar que a unção do Espírito Santo está sendo derramada sobre a tua vida agora. A você que está nos ouvindo, o Senhor está te enchendo agora de ousadia e coragem para que você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me, como fez o profeta Isaías. Para concluir, eu quero lembrar justamente de Isaías, de quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Essa foi a pergunta que eu fiz no início desta mensagem. E eu perguntei se você já teve a ousadia de dizer isso ao Senhor. Mas saiba de uma coisa: Isaías é tido como o maior profeta messiânico. Foi aquele que Deus usou para trazer as profecias sobre a vinda de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. E a vida de Isaías, ela foi tão relevante para o reino de Deus que ficou marcada na história. A partir do entendimento que ele teve de dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me. Tanto que Jesus cita o profeta Isaías quando ele abre o livro na sinagoga e lê o livro que falava a respeito da sua vida, a profecia que declarava que ele viria. E Jesus diz: hoje se cumpriu esta profecia, fazendo menção ao profeta Isaías. A pergunta é: você quer ser relevante para a história? Você quer ser realmente usado por Deus aí na tua vizinhança, no teu bairro, no teu trabalho? Você quer ser usado por Deus, talvez, numa missão transcultural, como o José Ricardo tem sido? Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para a tua vida. Talvez seja o chamado para uma missão transcultural, como foi com o missionário José Ricardo. Independente de qual seja o teu chamado, eu queria então convidar o nosso querido missionário José Ricardo. Vem para cá, José. Amém, amém. Primeiro, antes de você estar orando, com aqueles que estão conosco, eu gostaria de agradecer você ter estado com a gente, com o seu testemunho lindo. Com certeza vai inspirar a vida de muitas pessoas. E gostaria que você orasse, pedindo ao Senhor que abençoasse aqueles que estão realmente sentindo o chamado, Eu penso que você é a pessoa mais indicada nesse momento para fazer isso. Amém, amém. O prazer é todo meu e é um privilégio poder estar falando com todos vocês. E eu gostaria de pedir, você que está aí do outro lado, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é o Deus que chama, é o Deus que capacita e é o Deus que faz a obra tanto na nossa terra quanto nos confins da terra. Amém. Pai, no nome do Senhor, para esse irmão, essa irmã que está ouvindo a gente agora, que o Senhor já tem chamado, Pai, que eles possam dar o primeiro passo. Amém. Ir de encontro ao Senhor, entregando a vida deles para que a tua obra seja feita, Deus. Amém. Senhor, muitas vezes nós pensamos em missões transculturais, mas nós sabemos também que o nosso vizinho é um campo fértil para nós buscarmos, Sim, Pai, para nós abençoa, trazermos Deus. Eles até Ti. As pessoas que moram nos nossos bairros, eles são também parte da nossa missão. Sim, Senhor. Então, Deus, eu peço que o Senhor confirme no coração de cada um, que o Senhor possa, Senhor Deus, dar uma visão clara Sim, daquilo que o Senhor está nos chamando. Sim, Pai. Porque nós queremos obedecer Mateus 28, Pai. Nós queremos ir. Nós queremos, Senhor Deus, atender ao Teu chamado, fazer a Tua vontade, batizando novos cristãos até os confins da terra. Amém, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Peço também, Deus, que
esse programa, Pai, tenha um alcance para além daquilo que possamos imaginar. Em nome de Jesus, Deus. Senhor Deus, peço que o Senhor dê sabedoria, força, coragem e determinação ao pastor Samuel. Sim, Pai. Para que ele possa, Senhor Deus, também ser esse missionário, levando a Tua palavra através do programa Mensagem de Fé Global. Em nome de Jesus, Pai, para a Tua honra e glória, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, amém. Aleluia. Zé, obrigado, Amém. viu? Alegria ter você conosco, né? O Zé Ricardo está voltando para a Austrália daqui a pouco. Sim, em 2 semanas eu Em 2 tô semanas, voltando. quando voltar ao Brasil, vamos gravar de novo. Se Deus quiser. Tem a segunda e a terceira parte ainda, né, para fazer. Tem né? muita história para ser contada. Tem muita história. Ó, muito obrigado a você, né, pelo carinho da sua audiência, né? Lembrando que tem o nosso QR Code aí na tela para você acessar as nossas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que na próxima segunda-feira, às 21 horas, nós teremos mais um programa inédito aqui no canal Mensagem de Fé Global. Deus te abençoe em nome de Jesus.